eu tenho que confessar uma coisa. Eu não gosto da Marvel. Já faz alguns anos que eu larguei de mão desse universo, deixei de assistir muita coisa, porque já tava chato. A verdade é que a Marvel já tá saturada. Os últimos filmes são ruins, as séries são ruins. E algo que eu nunca pensei que eu seria era hater da Marvel, quando eu era adolescente e venerava aqueles filmes. Depois de Ultimato eu fiquei tão ansioso pra ver como seriam as próximas fases, e só veio merda atrás de merda. O último filme bom da Marvel que eu assisti foi o Homem-Aranha 3, o No Way Home, que por sinal não é um filme bom. Foi a minha melhor experiência no cinema? Foi, mas vendo agora, olhando pra trás, revendo aquele filme, eu consigo perceber que não é um filme bom, e talvez algum dia eu faça um vídeo só falando sobre como o Homem-Aranha 3 é ruim, mas esse não é o foco agora. A parada é que eu já tava tão desesperançoso com o filme de heróis, que quando o Superman lançou, eu não achei que seria tão bom assim. Eu fui com uma expectativa bem baixa, e que bom que a minha expectativa tava tão baixa, porque aquele filme é maravilhoso. Eu amei Superman. Superman me deu esperanças sobre filmes de heróis. O James Gunn conseguiu reacender em mim essa chama, essa paixão que eu tenho por heróis. E foi assim que eu quebrei a cara assistindo o Quarteto Fantástico. Esse vídeo vai ter spoiler, eu vou falar abertamente sobre tudo que eu lembrar que aconteceu no filme, então esteja avisado. Não me leva a mal, eu não acho que esse filme é terrível, que ele é péssimo. Não, ele é medíocre. E eu tô vendo muita pessoa falando bem desse filme, o que pra mim não faz o menor sentido. Eu tenho quase certeza que as pessoas estão achando esse filme bom porque ele não é tão ruim comparado aos outros filmes. Tipo, os outros filmes são terríveis, mas esse é menos terrível que os outros. Então isso causa a impressão de que o filme é bom, quando ele não é. E eu não tenho como não comparar ele com o Superman. Porque, olha só, vem comigo. Superman é o início de um universo. Você não precisa ter assistido nenhuma outra coisa pra entender aquele filme. Tudo bem que tem o Pacificador lá, que ele já apareceu antes no universo, já é um personagem estabelecido. Só que você não precisa ter assistido a série dele ou o S-Squad pra poder entender Superman. A minha melhor amiga, que nunca abriu uma HQ na vida e assistiu esse filme, entendeu tudo. Porque por mais que esse filme seja lotado de coisas, de referências, de personagens, você consegue entender tudo sem saber sobre nada. É claro que pra isso se utiliza-se muito de diálogos positivos, que tem bastante nesse filme, aliás, principalmente no começo. Uma coisa que me pegou foi um dos funcionários lá do Lex explicando pra outro funcionário que o Lex tinha estudado Superman pra saber qual era todos os movimentos dele. Se você trabalha pro Lex Luthor, ajudando ele a enfrentar o Superman, é algo que você saberia, sabe? É algo básico, pra você ser um capanga de um vilão. Você tem que saber quais são os planos do seu chefe, pra você poder ajudar ele a concretizar esse plano. Mas tudo bem, no começo foi uma coisa que me deixou meio mas depois assim eu fui relevando, porque dá pra entender o porquê que fizeram dessa forma. Queria que o filme fosse o mais acessível possível, que uma mãe que levasse o seu filho pra assistir pudesse entender tudo o que tava acontecendo. Ah, mas ali, o que isso tem a ver com o filme do Quarteto Fantástico? Tem tudo a ver, meu amigo, tudo a ver. A Marvel já percebeu que eles estavam fazendo merda, enchendo o universo de série, de filme que você precisava assistir, uma cacetada de coisas pra poder entender. E aí, coincidentemente, com o Quarteto Fantástico, eles não fizeram dessa forma. Fizeram um filme se passar em um universo diferente. E você não precisa ter assistido nenhum outro filme pra entender o enredo de Quarteto Fantástico. Agora você pode me dizer que tem alguma referência aqui ou ali sobre o UCM? Você pode, mas foda-se. Não importa, não importa. O UCM não importa pro filme do Quarteto Fantástico. O filme é completamente entendível só por si próprio. Não sei se isso foi uma coincidência com o fato de ter lançado no mesmo mês que Superman e os dois serem filmes meio que fechados. Não sei se isso foi uma coincidência ou uma estratégia, não sei. Não importa. O que importa é que o fato deles terem essa semelhança é uma que me faz achar que o Quarteto Fantástico é tão medíocre. E eu não vou ser injusto não, tá? Eu achei a história bem legal. Os personagens estão muito bons, a dinâmica deles como família tá incrível. A personagem surfista prateada, foda. O fato de ela ter ali um lancezinho com o Tocha Humana, foda também. Aliás, o Tocha Humana, pra mim, muito melhor do que o Chris Evans. Eu provavelmente vou ser apedrejado por essa opinião, mas sim, eu acredito que o Joseph Quinn, eu não tenho certeza se esse é o nome dele, mas enfim, acredito que ele é um Tocha Humana muito melhor do que o Chris Evans. E eu não tô falando de atuação, eu não entendo muito de atuação. O que eu tô falando é sobre o personagem. Uma coisa que me irrita no Tocha Humana do Chris Evans é o fato dele ser muito caricato. A gente sabe que ele é um personagem mulherengo, os dois são, só que a forma como o Chris Evans age é muito não natural. Algo que pra mim, que se não for no filme galhofa, não vai funcionar. Se bem que o Quarteto Fantástico pode se encaixar, né, como filme galhofa, mas... enfim. O Joseph Quinn, deixa eu confirmar se esse é o nome dele mesmo, né? Eu tô com a porra de um computador na minha frente, é só eu pesquisar o nome do cara, né? Joseph Quinn. Isso, é Joseph Quinn o nome dele. A gente sabe que ele é um personagem mulherengo, não só porque a gente já conhece o personagem, mas porque ele tem ali umas falas que dá pra levar você a entender que ele é mulherengo sem ele precisar estar toda hora dando em cima de uma mulher, sabe? Quase beirando o assédio. A gente não precisa de algo tão caricato assim, e por isso eu gostei muito dele. Os outros personagens, Pedro Pascal, tá incrível.
Não sei porque as pessoas pegam tanto no pé dele. Ele manda bem demais. Aquela parada dele não conseguir se esticar muito, aquilo foi paia, assim. Aquilo foi paia. Não sei como é nas HQs, não sei qual é o limite que ele consegue se esticar lá, se tá condizente com o filme. Eu não me importo, eu quero que as HQs se fodam. Eu tô aqui falando sobre o filme. Eu não quero saber de HQ, tá bom? A Vanessa Kirby, ou Vanessa Kirby. Eu vou parar de falar o nome de ator, tá? Porque a minha pronúncia é uma merda, então a Mulher Invisível. A Mulher Invisível tá legal. Eu gostei que as roupas dela também ficam invisíveis quando ela some, mesmo se ela usar o traje especial pra ela. Isso é legal. Invisibilidade é um dos poderes que eu mais gosto. Se eu tivesse que escolher um poder pra mim ter, eu escolheria invisibilidade. Mas só se fosse igual o dela, que é poder fazer minha roupa sumir também, porque eu não queria ficar pelado. Fugir do assunto de novo. É isso que dá fazer vídeo sem roteiro. Enfim, o Coisa, ele não faz muita coisa, o que é meio decepcionante, mas também é bem melhor do que os outros coisas que nós tivemos. Um aspecto muito importante desse personagem é que ele é triste, ele é muito triste. Só que você não vê ele se martirizando por causa disso. Mas a gente consegue ver que tem uma certa tristeza nele, naqueles momentos em que ele se olha no espelho, que ele tá sozinho. É um personagem que eu espero que seja mais trabalhado nos próximos eventos da Marvel. Então, pois é, por mais que eu tenha gostado demais desses personagens, não foi o suficiente pra me fazer, de fato, gostar desse filme. Pra mim, o que enterra essa história é o Galactus. De novo, não ligo pra HQs, não entendo muito de HQs, mas eu sei quem é Galactus, eu sei que ele é um puta de um vilão. O cara engole planetas, ele come planetas. E a forma como ele foi derrotado foi a mais broxante possível. Pra ser justo, poderia ter sido pior, mas foi ruim. Eu não tenho problema nenhum em você pegar personagens que são mega ultra fortes e deixar eles mais fracos, pro herói daquele filme derrotar ele. Não tenho problema com isso. O problema é que pegaram o Galactus e inseriram nesse filme, fazendo questão de deixar claro que ele é muito forte. O cara come planetas. Ele come planetas. E aí a forma que ele foi derrotado é na base da força. Força foi usada pra derrotar ele. Tudo bem que teve ali um plano super inteligente do Senhor Fantástico de fazer ele se teleportar pra sei lá pra onde, mas só conseguiram fazer ele se teleportar porque a Mulher Invisível é extremamente forte. E não é querer desmerecer ela não, pra mim faz muito sentido ela conseguir ter aquela força. Pensa comigo. O filho dela tava em perigo. O corpo dela tava cheio de adrenalina. Pra mim faz muito sentido. A adrenalina agir de forma diferente no corpo de uma pessoa que tem poderes. Na minha cabeça, ela tava com tanta adrenalina naquela hora que os poderes dela se intensificaram e isso levou à morte dela. Pra mim isso faz total sentido, ela ter aquela força. O que não faz sentido é esse arrombado ficar daquele tamanho. O que eu entendo sobre Galactus, e isso não é falando sobre quadrinhos, é falando sobre o filme que eu assisti, é que ele poderia regular o tamanho que ele tem. Porque pra ele engolir o planeta, ele tem que ficar do tamanho de eu não sei nem o que comparar o tamanho que ele tem que ficar pra poder engolir o planeta. Mas na minha cabeça, ele pode regular o tamanho que ele tem. Se ele pode fazer isso, por que quando ele tava sendo empurrado, ele simplesmente não resolveu expandir o tamanho dele? Era só ele ir crescendo e crescendo, que uma hora a Su não ia mais conseguir empurrar ele. Era só isso. Era só isso. Quando você coloca um personagem grandioso que precisa ser derrotado, eu espero uma solução grandiosa pra aquele personagem ser derrotado. Pra piorar minha experiência no cinema, na minha sala tinha a porra de um bebê. Galera, o filme é proibido pra menores de 12. Pelo menos essa era a classificação indicativa que eu vi quando eu comprei o ingresso. Agora, eu não sei vocês, mas eu só acho que um bebê tem bem menos que 12 anos de idade. Quando sou eu, uma pessoa de 22 anos, querendo assistir um filme proibido pra menores de 18, eu sou barrado porque não acreditam na minha idade. Agora, quando é um bebê, não, tudo bem, bebê pode entrar numa sala que tá passando um filme que é proibido para menores de 12 anos. Tudo bem, vamos deixar. E que pai e mãe sem noção, hein? Levar um bebê pra uma sala de cinema. Se fosse pelo menos um bebê comportado, mas o moleque não parava de chorar. Tinha horas que o bebê tava chorando e eu achava que era o bebê do filme que tava chorando, mas não, era o bebê que tava na sala. Aí tinha horas que o bebê do filme chorava e eu achava que era o bebê da sala. Eu tava confuso. E os bonitões, pai e mãe, não saíam da sala pra fazer o bebê parar de chorar. Deixavam o bebê chorando na sala. Olha que legal. Esse definitivamente não foi um dia bom pra mim. Antes de finalizar esse vídeo, não posso deixar de falar da cena pós-créditos. Eu sei que teve 2 cenas, mas eu só assisti uma. Eu fiquei com preguiça de esperar pra assistir a outra, então foda-se. Vou falar só sobre a primeira, que foi a aparição lá do Dr. Doom, que o filme fez questão de mostrar só as costas dele pra fazer um suspense, sendo que todo mundo já sabe que o Dr. Doom é o Robert Downey Jr. Por que você tá fazendo suspense sobre uma coisa que todo mundo já sabe? É só mostrar a porra do Robert Downey Jr. Ninguém vai ficar surpreso com isso, todo mundo tava esperando isso. E não é que eu queira ver o Robert Downey Jr., eu definitivamente não queria ver ele de novo no UCM. O cara fez história como Homem de Ferro. E tá bom, tá ótimo, deixou o legado dele. Agora trazer ele de volta como outro personagem, puta que pariu,
é de um desespero que, meu Deus do céu, pra mim a Marvel acabou. Acabou a Marvel. Não quero saber de Marvel. Agora eu tô fechadão com a DC. É isso, até a próxima.